Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém? Nessa noite de quarta-feira eu gostaria de introduzir um tema novo aos nossos estudos. Esse tema ele é muito importante para o crescimento espiritual de todo cristão. Contudo, ele não é muito trabalhado no nosso meio. Normalmente a gente sempre ouve que nosso desenvolvimento como cristãos é extremamente importante orar e ler a palavra de Deus. Só que há um terceiro aspecto que passa desapercebido por nós. A nossa cultura ocidental, ela não tem a prática, digamos assim, corriqueira desse terceiro aspecto. Eu estou falando sobre meditação. De fato, nós precisamos orar, ler a palavra de Deus, mas meditar na palavra de Deus, que é diferente de apenas ler, né? A palavra de Deus, lá no Salmo 119, nos instrui a isso. Quando no versículo 15 está escrito o seguinte: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. No Salmo 19, o salmista Davi, ele nos diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Reparem que aqui no Salmo 19 há uma inferência, há uma relação muito clara com o coração, não apenas com a mente. E é importante entender que dentro do contexto das Escrituras, a palavra coração ela não tem necessariamente a mesma conotação que tem para nós ocidentais. Normalmente, quando nós falamos de coração, nós estamos nos referindo exclusivamente a emoções. Já nesse contexto bíblico, já dentro da cultura na qual a Bíblia foi escrita de um modo geral, nós vamos entender, nós vamos perceber que quando se fala de coração, se fala de um aspecto muito mais abrangente. Fala sim de emoções, mas também fala de pensamentos, também fala de vontade. Então, o que o salmista está dizendo é que ele deseja que as palavras do coração dele, o meditar, as palavras da sua boca e o meditar do seu coração, eles sejam agradáveis na presença de Deus. Se fosse só um aspecto de leitura, veja bem, não teria muito como agradar ou desagradar a Deus. Porque, afinal de contas, você lendo, você está reproduzindo a própria palavra de Deus. E a gente hoje pretende caminhar um pouco nessa direção, um pouco sobre esse tema. Falar um pouco sobre meditação. O que é meditar? O que eu devo fazer para meditar na palavra de Deus? Vocês vão perceber que a meditação ela está diretamente relacionada com o crescimento espiritual. A gente costuma dizer, lá na congregação, a gente fala muito, o seu Jair principalmente gosta muito de falar o seguinte, que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Eu gostaria de acrescentar aqui, não é apenas ler a Bíblia, mas ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Ler e meditar faz com que Deus fale conosco. Então, queridos, eu gostaria que você hoje seguisse todas essas instruções que nós estamos dando, em especial uma que eu gostaria de pontuar aqui antes que você comece a sua meditação dessa noite. Eu pediria para aquela pessoa que vai dirigir o estudo, que ela lesse todo o material antes de passar para os filhos, ou de passar para a esposa, ou de passar para os parentes que estiverem reunidos na sua casa. Faça uma leitura rápida, breve, só para que você tome conhecimento de um modo geral do que se está tratando ali, e aí você possa passar o ensino, esse estudo
com um pouco mais de propriedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie nesse estudo e que ele seja a bênção para você e para a sua família. Amém?